Gravação iniciada. Muito bem. Bom dia a todos. Hoje é 14 de outubro de 2025, agora 8 horas e 34 minutos. Estamos iniciando aqui a sessão de julgamento da segunda Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. E aqui na composição da Câmara hoje tivemos a substituição do nosso presidente, o doutor Pérez, pela doutora Érica Mello. Seja muito bem-vinda, doutora Érica. Temos aqui presentes o doutor Samuel de Oliveira Magro, também a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves. Pela representação fiscal, também aqui nos acompanha a doutora Luciana, a quem eu cumprimento em nome de todos os representantes fiscais. Cumprimento os advogados que aqui se encontram também, bem como aqueles que nos dão suporte. Então, senhores, muito bom dia. Iniciamos aqui a nossa sessão. Eu já abro aqui a pauta, como já, inclusive, comunicado para o advogado, para o representante, para o patrono, o processo de Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Limitada, em que é relator o doutor José Orivaldo Pérez Júnior, aí em 50.353.383, eu informo aqui que eu vou tirar este processo de pauta pela ausência do presidente, que foi, de maneira urgente e emergencial, convocado para a composição da Câmara Superior, razão pela qual ele está ausente nesta sessão. Então, eu vou devolver aqui o processo para o relator. Já informamos o patrono. Eu devolvo aqui o processo para o relator. E eu vou apenas... Na verdade, eu tenho que devolver para a agenda da pauta, porque o relator não está presente, o sistema não computa como devolução para o relator. Bem, vamos lá. Nós temos aqui mais dois processos. Comecemos aqui com o processo 40.000.094, Antares do Brasil, Produtos para a Indústria Gráfica Limitada. A relatora é a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves. E eu pergunto se temos patrono aqui para, eventualmente, realizar a sustentação oral. Doutora Ari ou doutora Thaís? Bom dia, doutores. Sim, estou presente. Perfeito. Então, eu só vou aqui registrar a presença do doutor Ari. E eu passo a palavra para a relatora, para que ela possa fazer uma breve apresentação do caso. Pronto, a sustentação aqui oral foi registrada. Doutora Daniela, eu lhe passo a palavra, por favor, se puder fazer uma breve apresentação do caso, por favor. Obrigada, doutor Argos. Bom dia, doutora Ari, bom dia, demais colegas da Câmara. Este processo já esteve aqui na Câmara em pauta anteriormente, né? Mas já faz um tempo, não lembro se estávamos aqui com a composição completa, então acredito que será importante aí retomarmos o assunto. Eu cuido de um processo de crédito indevido de ICMS, decorrente de importações por conta e ordem, desembaraçadas no estado do Espírito Santo, né, por meio da Cotia Trade, e as importações efetuadas por Antares tiveram incentivo fiscal nos termos do Fundap para a indústria gráfica. Tratando-se de operações de importação na modalidade por conta e ordem de terceiros, conceituada pela Secretaria da Receita Federal através de instruções normativas SRF 225 e 247, o entendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo nos termos da Instrução Normativa CAT 3 de 2009, estabelece que o ICMS seria devido no desembaraço aduaneiro e deve ser recolhido para o estado onde se localiza o adquirente, sendo apenas admissíveis os créditos decorrentes destes valores e imputados os créditos decorrentes de recolhimento a outras unidades da federação pelo fato de existir erro na identificação do sujeito ativo.
Com relação às declarações de importação objeto deste auto de infração, o autuado não solicitou o reconhecimento de recolhimentos de importação por conta e ordem, efetuando-as ao Estado do Espírito Santo, nos termos decorrentes das importações por conta e ordem de terceiros efetuadas em desacordo com o disposto no protocolo ICMS 23 de 9 e o autuado foi notificado em 4/10 de 2011, renotificado novamente a apresentar as GARIs, que são as vias de recolhimento do ICMS devido às importações por conta e ordem efetuadas por Cotia Trade, relativas aos DIs e respectivos créditos apropriados, mas não as apresentou. Seguem juntados cópias dos documentos fiscais. Bom, essa autuação, senhores, ela data de... deixa eu ver aqui a data desse auto de infração, mas ela data de 2011, né? E aí, então, a gente teve o programa do RICORD para fazer a convalidação. Essa não é essa convalidação da guerra fiscal que a gente costuma ver aqui, esse é o protocolo específico. Nessa oportunidade do RICORD, né? Nessa oportunidade, o contribuinte não havia apresentado o pedido de convalidação, depois ele apresentou, está juntado aos autos, e naquele primeiro momento foi negado. E aí, então, o processo teve algumas diligências para sanear essa questão, o contribuinte foi juntando documentos ao longo do processo para tentar demonstrar o seu direito aos créditos. E aqui estamos, a julgamento nessa última etapa. Eu acredito que em termos de relatório é o quanto basta, para entender aí os andamentos do processo. Muito bem, doutora Daniela. Agradeço aqui a breve exposição e imediatamente passo a palavra ao doutor Ari para que possa exercer aqui os seus 15 minutos de sustentação oral da melhor maneira que melhor lhe aprouver. Doutor Ari, com a palavra, fique à vontade. Ilustríssimos juízes desta polenda segunda Câmara, deste Egresso Tribunal Administrativo, bom dia, agradeço desde já o relatório apresentado pela ilustre relatora. Gostaria apenas de confirmar se seria possível utilizar o recurso de PowerPoint para compartilhar com os senhores. Sim, fique à vontade. Licença. Os senhores enxergam a minha tela, correto? Perfeito. Sim, está ótimo. Ok, obrigado. Ilustríssimos senhores juízes, este é um caso, como muito bem relatado, envolvendo a questão da convalidação daquele benefício Fundap, de uma importação via uma trading, que é a Cotia neste caso, e que se resolveu. Esse caso, as importações são de 2006, correto? Então, eles estavam abrangidos por toda a regulamentação que veio na sequência, que seriam o protocolo, o decreto e a portaria CAT, que previam justamente o direito dos contribuintes localizados no estado de São Paulo de obter a extinção dos créditos tributários que eram decorrentes justamente da importação por conta e ordem, exatamente o caso concreto. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. E, inclusive, haveria com a extinção dos créditos era decorrente justamente de autuações como essa em julgamento, em que o Estado de São Paulo entendia que o ICMS deveria ter sido recolhido para São Paulo e não para o Estado do Espírito Santo, e com isso vinha e glosava os créditos de ICMS. Aqui é a autuação, um breve resumo da autuação, mas basicamente consta que o ICMS, devido pelo desembaraço da renda, deve ser recolhido ao Estado onde se localiza o adquirente, sendo apenas admissíveis os créditos decorrentes desses valores e impugnados os créditos decorrentes do recolhimento a outras unidades da Federação, pelo fato de existir erro na identificação do sujeito ativo do ICMS. Justamente isso que aconteceu no presente caso, o recolhimento foi feito para o Estado do Espírito Santo e por isso houve a glosa. Veio a regulamentação com a qual o Estado de São Paulo concordou plenamente, e tanto é que é um protocolo entre os estados. Logo em seguida veio o decreto e
por fim, a portaria CAT regulamentando o procedimento para que houvesse o reconhecimento desses créditos. Como muito bem relatado pela juíza relatora, antes da autuação não houve procedimento, no entanto, dentro do prazo previsto na legislação e durante este processo, houve o procedimento de maneira satisfatória, ou seja, os documentos exigidos no protocolo, no decreto e na portaria CAT foram apresentados de maneira exaustiva pelo contribuinte em pelo menos 4 diligências que houve desde da autuação. Então a gente está aqui no terceiro, se não me engano, terceiro ou quarto julgamento por este tribunal administrativo referente ao assunto, sendo que, como a gente verá logo na sequência, já houve o reconhecimento por este tribunal no sentido de determinar que o processo fosse remetido à delegacia para que houvesse a extinção do crédito tributário, justamente porque o auditor fiscal já havia reconhecido que a documentação era suficiente e idônea para o que se presta, justamente para atender essas normas que regulamentaram aqui a convalidação. Então, rapidamente, em 2016, a recorrente apresentou a documentação exigida pela legislação e a decisão do TIT foi reconverter o julgamento em diligência para que o agente autuante adote providências no sentido de analisar a petição e os documentos de folhas 978 a 1973, então aqui tem praticamente 1000 páginas de documentação apresentadas pelo contribuinte, informando se prestam ao que se apresenta. A fiscalização intimou a recorrente, então, por conta da ordem do TIT, a apresentar os recolhimentos individualizados para cada declaração de importação e as cópias das páginas dos livros de saída do importador, da cotia, no caso, onde constem as notas fiscais relacionadas, a planilha que já tinha sido entregue. A recorrente atendeu a essa exigência, apresentou toda a documentação, ou seja, apresentou os documentos individualizados relacionados ao recolhimento do ICMS nas importações e também apresentou os livros de uma parte que é terceira, inclusive, a Cotia Trading. Nós, enquanto patronos, fomos até a empresa, levantamos toda a documentação, digitalizamos e apresentamos neste processo de maneira exaustiva, isso há quase 10 anos. E a conclusão está na página 1984 dos autos, foi no sentido de que analisamos os documentos apresentados que eles comprovam o débito do imposto pelo importador, que era justamente uma exigência para que houvesse a convalidação. Toda a documentação é apresentada para que se comprove que houve o recolhimento do ICMS ao Estado do Espírito Santo. E nesse caso se concluiu, e esse é o auditor fiscal responsável pela autuação, no sentido de que houve este recolhimento. Na sequência, o processo foi encaminhado de volta ao TIT, que reconverteu o presente processo em diligência para que a DRT 14 de Osasco, e aí abre aspas, e essa é uma das partes mais importantes, concluísse o requerimento de extinção do crédito tributário, analisando a documentação apresentada e já analisada pelo autor do feito. Tendo em vista que após a realização da última diligência determinada, consta nos autos resposta do autor, declarando, analisamos os documentos apresentados que comprovam, justamente como a gente tinha visto aqui, o débito do imposto pelo importador. Essa foi a decisão do TIT, datada de 2018 pela 9ª Câmara à época, que, portanto, determinou que houvesse o retorno, porque, de acordo justamente com a legislação que regulamentava esse procedimento de convalidação, deveria a DRT extinguir o crédito tributário. Essa era a determinação e, assim, este TIT, este egrégio tribunal, definiu. Isso em 2018, ilustríssimos julgadores. O processo retornou para a DRT, em que um novo auditor fiscal, então não mais o auditor fiscal responsável, ao invés de cumprir o que tinha sido determinado pela DRT, que era justamente que houvesse a extinção do crédito tributário, e está aqui na tela, entre aspas, concluísse o requerimento de extinção do crédito tributário. Essa foi a ordem do tribunal por conta justamente desse despacho que está aqui na tela, em que se reconheceu que os documentos eram suficientes para que houvesse a convalidação nos termos da legislação que regulamentava o procedimento. No entanto, no retorno para a DRT,
fugindo daquilo que lhe foi determinado, houve um novo despacho, em que aqui eu apenas reproduzo a conclusão, no sentido, e esse despacho foi proferido em menos de 3 meses. Finalmente, se observar que, dada a sistemática de apuração e lançamento do ICMS então vigente ao tempo das operações, entendemos que a documentação juntada pelo contribuinte, mesmo que oferecesse condições para seu exame pela fiscalização, não seria suficiente para demonstrar o recolhimento do ICMS ao Estado do Espírito Santo. Haja vista que as obrigações acessórias vinculadas à apuração e recolhimento do imposto não se esgotam com a escrituração dos livros. Nessa nova diligência, e esse recurso PPT ajuda muito em evidenciar isso, porque o processo ele já se avolumou, no sentido de que tudo que foi exigido, o contribuinte apresentou. Toda a documentação exigida tanto pelas normas, quanto pelo próprio auditor fiscal responsável pela autuação, justamente a comprovação dos recolhimentos de ICMS ao Estado do Espírito Santo, assim como os livros de saída da Cotia para a Antares, eles foram apresentados de maneira suficiente, tanto é que o auditor fiscal conseguiu concluir no sentido de que era possível fazer a extinção. No entanto, não sabemos por qual razão, ao ser remetido para o DRT para que houvesse a extinção, né, por ordem desse tribunal, ele resolveu dizer que não havia documentação suficiente. Em resposta, numa nova manifestação, no mesmo mês, de maneira imediata, a gente apresentou uma nova manifestação nesse processo. Então, já passado pelo TIT, já voltado para a DRT 2 vezes, se apresentou uma nova manifestação, em que houve a apresentação novamente de alguns documentos que eram tidos como ilegíveis pelo último auditor fiscal, na última manifestação, em que se apresentou novamente o livro de saída, com novas digitalizações, com identificação uma por uma das notas já em cor laranja, para que fosse oportunizado esse cruzamento com maior facilidade. Através dos documentos em questão, então, restou comprovado mais uma vez que todo o ICMS que devia ter sido recolhido ao Estado do Espírito Santo foi recolhido, e que, além disso, houve o registro nos livros da Cotia Trade. Retornou este TIT, então, após essa manifestação da DRT, no sentido de que não eram suficientes, contrariamente ao despacho anteriormente proferido pelo autor da autuação, voltou para o TIT, e o TIT, mais uma vez, na época de relatoria da julgadora Maria Eugênia, definiu que voltasse, né, nova diligência de novo para o DRT. Então aqui a gente está na terceira diligência, e aí eu abro aspas para nova leitura. Porque o que se pretendeu com a diligência solicitada anteriormente, que, salvo melhor juízo, não foram cumpridas adequadamente nas oportunidades anteriores, é a conclusão da análise do procedimento de extinção, com fundamento no disposto no decreto. Esse despacho, portanto, reconhece que o que esse novo auditor fiscal fez contrariou justamente o que o tribunal havia definido, que era justamente reconhecer essa extinção. Voltou para a DRT, e a DRT, mais uma vez, lavou as mãos e proferiu um despacho, que está aqui transcrito no sentido, reiterando o despacho proferido no documento tal e na manifestação do fiscal, esclareço que não restou comprovado de forma inequívoca o recolhimento do ICMS para as operações, sem ao menos indicar o que não tinha sido comprovado. Então, a gente, só retomando, a gente está em operações de 2006, com uma legislação que data de 2010, 2009, 2010. A gente está mais uma vez retornando para a DRT, e a DRT mais uma vez, em que pese reapresentar os documentos de diferentes modos, diferentes digitalizações, se nega a analisar a documentação da maneira que a legislação determina. Não se está pedindo nada mais, nada menos do que a legislação determina, ilustríssimos julgadores. Em resposta, nós apresentamos nos autos, e já está juntado, nas folhas
Eu vou até fazer a referência aqui, porque folhas 21 a 82 em diante, em que se elencou a documentação exigida novamente pelo auditor fiscal Takashi Kama, que é justamente o autor deste auto de infração, em que se exigiu a comprovação dos recolhimentos individualizados, né, das declarações de importação, e assim como os livros de saída. E a gente destacou nessas folhas que eu indiquei, 21 a 82 em diante, e eu até vou compartilhar aqui na tela, a gente elencou de uma maneira sistematizada numa tabela justamente a identificação de cada uma das DIs com a identificação do desembaraço, data de emissão, a guia, justamente para que houvesse e fosse facilitado por conta de todo esse imbróglio que se causou pela dificuldade da DRT justamente analisar os documentos detidamente, nós apresentamos essa documentação de maneira a facilitar mais uma vez a este tribunal que se houvesse identificação dos documentos e que se se entender que não há como o tribunal concluir pelo atendimento da legislação, nesse caso pela Antares, pelo recorrente, então que se retorne, mas que se haja uma determinação bastante clara para a DRT, que se faça análise detida dos documentos que foram apresentados, porque o que houve nos últimos despachos é justamente a reiteração daquilo que foi decidido anteriormente, sem ao menos analisar a documentação que o contribuinte apresentou ao longo do processo. E, portanto, o que eu concluo aqui a minha sustentação é que os dois itens que foram exigidos na primeira diligência ordenada pelo TIT, eles estão atendidos. Em relação à operação de importação que foi feita no Estado do Espírito Santo, na primeira perna houve diferimento, porém na segunda houve o recolhimento ao Estado do Espírito Santo, está juntado às GARES, identificado por cada operação, e assim como os livros de saída também com as notas fiscais, também está de maneira bastante clara e legível, identificado no processo, ilustríssimos jogadores. E assim concluo, então, a minha sustentação, que é focada justamente para demonstrar aos senhores que o contribuinte se eximiu de todos os seus ônus durante este procedimento em relação à documentação que a legislação do Estado de São Paulo exige para que houvesse a convalidação dos créditos. Não se pede nada mais e nada menos do que do que essas normas determinam, que é sim a extinção deste auto de infração, justamente porque houve o recolhimento ao Estado do Espírito Santo. Foi esse o acordo em que se chegou os estados lá atrás, há mais de 15 anos, e é isso que o contribuinte aqui, no caso Antares, requer a vossas senhorias. Então, concluo aqui no sentido de requerer a convalidação dos créditos. Muito bem, doutor Ari, parabenizo aqui pela sustentação oral muito bem feita, muito sólida, e passo a palavra à ilustre relatora. Doutora Daniela. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, doutora Ari. Agradeço a sustentação oral. Sei que esse processo já está se alongando um pouco, no entanto, não foi possível concluir esse voto, precisava ainda de mais informações. Então, eu vou pedir para o senhor presidente devolver o processo para a pauta e a gente volta com ele semana que vem. Muito bem, eu vou... Pode devolver diretamente para a pauta e aí eu vou indicar esse mesmo processo para a pauta da semana que vem. Devolvido para a pauta. Então, eu peço para o doutor Ari que acompanhe, por favor, aqui a publicação. É muito provável que já saia para a próxima semana, mas de toda sorte que acompanhe aqui a publicação para que possa comparecer aqui na sessão, se assim bem desejar. Desejo bom dia para o senhor e boa semana, e passemos, então, para a análise do próximo processo. Muito obrigado. Tenha uma ótima sessão. Bom dia. O próximo processo, por favor, é Telefônica Brasil S.A., 5049-267, processo de relatoria da doutora Daniela Rodrigues Gonçalves. Temos aqui presente a doutora Thais. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, doutora Thais. Eu vou pedir, como de costume,
que a doutora Daniela faça apenas um breve resumo aqui do caso, para que, em sequência, possa ser passada a palavra para a doutora Thais, para que faça a sustentação oral, se assim desejar. A senhora vai fazer a sustentação oral ou só acompanhar? Vou fazer a sustentação oral. Perfeitamente. Então, doutora Muito Daniela, obrigada. se puder fazer um resumo, a gente fica atento aqui. Um minuto só eu abrir aqui o meu relatório. Eu havia deixado aberto, mas acabei fechando. Bom, processo em nome da autuada telefônica, auto de infração número 5049-2007, é uma acusação de crédito indevido do imposto, né? Creditou-se mobilamente do ICMS no montante de 25 milhões pela emissão e escrituração no livro de registro de entradas da emissão de da nota fiscal eletrônica modelo 55 de 28/4/2023, o chave de acesso que lista aqui. Este montante foi creditado em caráter provisório em abril de 2023, adotando-se o procedimento previsto no artigo 10, parágrafo 8 e 9 do anexo 17 do ICMS. Entretanto, tendo havido superveniente decisão desfavorável com notificação sobre a decisão do indeferimento do pedido de autorização de estorno de débitos, acrescida da falta de interposição de recurso administrativo do contribuinte, não logrou efetivo reconhecimento da importância acreditada em caráter provisório com atualização monetária e acréscimos legais, inclusive multa, mediante a utilização da guia de recolhimentos especiais. O detalhamento da infração encontra-se descrito no termo circunstanciado, que é parte inseparável deste auto de infração. Fazem prova da acusação as cópias da transcrição da nota fiscal e a transcrição de guia de informação e apuração do ICMS. Processo 6007-000-67054-2023-25, das notificações fiscais e dos demais documentos juntados. Bom, esse aqui é aquele procedimento onde o contribuinte tem autorização para se creditar antes da autorização da Fazenda. E nesse caso aqui, a autorização não veio e o contribuinte deveria estornar esses créditos, né? E aí essa autuação decorre da falta de estorno destes créditos, tá? Dos créditos realizados com base na permissão provisória, né? E acredito que é o quanto basta para relatório. O processo não teve nenhum andamento de anulação ou nenhum andamento fora do que seria a sequência natural aí do contencioso administrativo, do andamento regular do contencioso administrativo. Acredito que é o quanto basta em termos de relatório. Obrigado, doutora Daniela. Com a palavra, a doutora Thais. Doutora Thais, a senhora tem 15 minutos aqui para expor o quanto entender necessário. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu cumprimento a ilustre relatora, cumprimento a todos os jogadores, né? Desejo um bom dia para todos. E eu serei breve aqui na exposição das minhas razões de recurso ordinário. Conforme a relatora indicou, né, nós estamos tratando de um caso no qual a recorrente está sendo acusada de ter se creditado de forma indevida do ICMS, uma vez que o pedido de estorno de débitos foi indeferido, com base em supostas inconsistências, né, que foram identificadas nos arquivos magnéticos apresentados. Ocorre, né, que conforme já demonstrado nesses autos, essas inconsistências elas foram sanadas ou justificadas pela recorrente. Isso, inclusive, foi demonstrado no seu pedido de reconsideração, o que sequer foi analisado. Então, o cerne dessa controvérsia, ele está justamente focado na análise dessas supostas inconsistências nos arquivos magnéticos, e justamente por isso a recorrente reiterou na defesa as razões técnicas que demonstram que essas inconsistências ou elas inexistem, ou quando existentes, elas são irrisórias e não comprometem a maioria dos valores aqui requeridos, aqui discutidos, né? O que acontece? A decisão recorrida,
ela não analisou as justificativas que foram trazidas quanto a esse ponto, e ela se limitou a abordar superficialmente, né, uma ausência de competência para rever o que foi decidido no pedido de estorno de débitos. Ocorre que essa justificativa, né, trazida para essa falta de análise dos argumentos da recorrente, ela é uma justificativa que não merece amparo, porque os argumentos e as provas que demonstram a inexistência de inconsistências, elas estão vinculadas aos próprios fundamentos de fato do auto de infração. E essas inconsistências, elas, inclusive, são a justificativa utilizada para esse crédito ter sido entendido como indevido. Então, é evidente que a decisão não poderia se omitir de analisar toda a argumentação técnica apresentada pela recorrente nesses autos, razão pela qual nós estamos pleiteando aqui a nulidade dessa decisão pela falta de análise desses argumentos que são essenciais para esse caso, né? Ainda que assim não fosse, o fato da gente ter uma justificativa que indica uma suposta falta de competência para analisar os argumentos apresentados pela recorrente apenas evidencia que realmente não houve uma análise de uma parte relevante da defesa no que diz respeito às justificativas técnicas quanto a essas supostas com relação a essas supostas inconsistências, né? Então, nós temos de forma clara, uma evidência de que essas inconsistências, essas justificativas que foram apresentadas para essas inconsistências, elas não foram analisadas. Então, considerando essa omissão, nós entendemos que a decisão recorrida deve ser anulada, seja pela falta de motivação, né, das sanções de decidir, seja por cerceamento de defesa da recorrente, justamente porque não houve análise de elementos que são essenciais para o deslinde dessa controvérsia. No que diz respeito ao auto de infração, nós já havíamos expostos anteriormente que esse auto ele não está cumprindo os requisitos mínimos de liquidez, certeza e motivação nos termos do artigo 142 do CTN, né? Isso porque não houve uma comprovação ao longo do decorrer desse processo administrativo de que o crédito tomado, no caso, foi indevido, porque não houve uma análise das operações para as quais se requereu o estorno de débito e das justificativas que foram apresentadas para essas inconsistências, supostas inconsistências que foram identificadas, né? No entanto, a decisão recorrida ela não reconhece a nulidade da autuação, porque supostamente entende que teria sido cumprido, né, o disposto no 142 do CTN, e também entende que o argumento entende um argumento de que qualquer irregularidade identificada seria suficiente para que houvesse o indeferimento do pedido. O que ocorre aqui nesse caso é que esse entendimento da decisão recorrida ele é equivocado, uma vez que essa análise feita dos arquivos magnéticos apresentados da recorrente foi uma análise meramente amostral, a partir do qual se identificou apenas 25 inconsistências num universo de mais de 1 milhão de registros que foram transmitidos. Ou seja, nesse caso, o mínimo que seria esperado é que houvesse uma análise completa, não apenas uma análise amostral dos arquivos apresentados pela recorrente, e uma explicação detalhada para cada uma das supostas inconsistências identificadas, para que a recorrente pudesse ter oportunidade de se defender diante de todas as inconsistências que foram apresentadas, né? O que acontece é que a gente teve uma identificação de só 25 inconsistências diante de mais de 1 milhão de registros. Então, é evidente, né, que nós estamos diante de uma situação na qual a fiscalização deveria ter fundamentado as suas alegações e conclusões e não simplesmente imputado fatos, transferindo para a recorrente o ônus de provar sua inocência. Então, uma vez que nesse caso nós não temos uma motivação que explica a razão pela qual o crédito tomado continuaria sendo indevido, mesmo após as justificativas apresentadas pela recorrente, toda a argumentação técnica apresentada nesses autos, é evidente que o lançamento é improcedente por ausência de motivação e, consequentemente, por não cumprir aqui os pressupostos mínimos de validade, né? Então, a fiscalização ela não demonstrou de forma efetiva que todos os valores de ICMS tornados pela recorrente seriam indevidos, o que prejudica aqui o exercício do direito à ampla defesa, de modo que a autuação claramente é nula diante dessa falta de fundamentação e da desconsideração das provas que já foram apresentadas ao longo desses autos, né? Nesse sentido, né, cumpre reiterar aqui que a recorrente ela apresentou esclarecimento para todas as inconsistências identificadas,
nesse processo de estorno de débito. E ela demonstrou todas as razões técnicas para as supostas divergências, além de comprovar que elas foram retificadas ou não prejudicariam a qualidade das informações dos valores estornados, né? O que nós temos aqui é que não houve uma análise dessas justificativas apresentadas, razão pela qual nós estamos, inclusive, reiterando em sede de recurso cada uma dessas explicações para essas inconsistências, né? Então, no que diz respeito ao item 7.1, né, as inconsistências nas informações constantes no arquivo digital, nós esclarecemos aqui que foram identificados 2 registros em que o campo de inscrição estadual estaria incorreto por inclusão de um dígito a menos, né? Seria 11 ao invés de 12. Ocorre que esses 2 registros indicados possuem erros pontuais de digitação, e isso não inviabiliza a identificação do tomador de serviço, que poderia se dar, inclusive, por busca no CADESP e a partir do valor de CNPJ indicado no próprio documento fiscal. Nesse sentido, né, a gente até reitera que foram mais de 1 milhão com cada registro possuindo inúmeros campos, e foram apenas 2 informações equivocadas indicadas de maneira não intencional, que representa um percentual de menos de 1%, que são 0,000170%. Então, um valor, um percentual irrisório. Com relação ao item 8.1, né, a constatação de irregularidades que não foram previstas, foram identificados 23 registros cuja soma de ICMS estornado por nota fiscal seria maior que o ICMS da nota que consta do registro do estorno transmitido. Só que, conforme indicado, né, na justificativa para essa inconsistência, são erros pontuais que representam um percentual ínfimo de 0,0004% das notas fiscais apresentadas. Então, é evidente que se trata de um evento aleatório que não compromete a consistência das informações prestadas e nem possibilita a compreensão das informações que se desejava transmitir. Então, a recorrente está reiterando aqui que os arquivos magnéticos apresentados, eles são válidos, inclusive eles possuem uma presunção relativa de veracidade. No entanto, ainda que assim não fosse, é evidente que quase a totalidade dos valores aqui questionados deveriam estar sendo reconhecidos com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, né? Porque ainda que essas inconsistências identificadas pela fiscalização fossem reais, o que nós admitimos aqui é mero título de argumentação, a divergência de valores apontada pela fiscalização seria de, no máximo, R$ 152, o que representa um valor irrisório em comparação com o valor do crédito glosado na autuação, que é de mais de 25 milhões. Então, a gente tem uma divergência de R$ 152, que corresponde a menos de 1% dos valores requeridos, né? A gente tem um percentual aqui de 0,0006 dos valores requeridos, sendo que essa diferença jamais poderia ser usada para justificar a glosa da totalidade do crédito apropriado em decorrência do estorno do débito. Então, uma vez que houve uma regularidade nos procedimentos adotados pela recorrente, né, nos termos do artigo 10 do anexo 17 do regulamento na portaria CAT, é evidente que não poderia essa divergência mínima de valores ser utilizada para justificar o que está sendo exposto aqui nessa autuação, né? Então, existe uma violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a razão pela qual nós entendemos que o lançamento fiscal ele também é improcedente nesse ponto. Nós também trazemos um ponto específico de verdade material aqui, né, no caso de ofensa não cumulatividade, a própria materialidade do ICMS, porque conforme nós já indicamos, a manutenção desse auto de infração ele está violando o princípio da não cumulatividade, a própria materialidade do ICMS, porque nós temos provas que justificam de forma clara que os arquivos magnéticos apresentados têm todas as informações necessárias para demonstrar que os débitos são indevidos e que as divergências de valores ou são irrisórias, né, conforme eu acabei de indicar, e elas são mínimas, ínfimas, em comparação com o ICMS que está sendo cobrado. Então, a decisão recorrida, no caso, ela indicou que o direito ao crédito não apresentaria um caráter absoluto e que a validade estaria vinculada ao atendimento dos requisitos da legislação tributária, mas esse entendimento ele tem uma interpretação equivocada do que ocorreu aqui nos autos, porque nós temos provas de que os débitos são indevidos e que os procedimentos adotados pela recorrente são regulares. Então, é evidente que a cobrança pretendida está violando a não cumulatividade
né? Justamente porque a não cumulatividade ela tem esse objetivo de permitir que o ICMS seja um tributo neutro ao longo da cadeia produtiva, de forma que a carga efetiva que é suportada pelo consumidor final seja exatamente a alíquota devida e nada além disso. Então, negar os créditos tomados implica em um aumento reflexo na tributação das operações da recorrente, impedindo que o objetivo final da não cumulatividade se concretize. Nós temos também aqui, em relação à materialidade do ICMS, uma violação nesse ponto, porque o imposto ele é devido sobre a prestação de serviços de comunicação e não poderia ter uma tributação em relação à simples verificação de inconsistências mínimas nos arquivos magnéticos apresentados, né? Então, essa é uma das razões pelas quais nós entendemos aqui que o lançamento fiscal é improcedente, né? Então, por fim, falando, nós entendemos que existe um efeito confiscatório, perdão, e um enriquecimento lícito do Estado em relação às penalidades aplicadas, né? Uma vez que, conforme já indicado, existe a manutenção da exigência fiscal em virtude da identificação de inconsistências mínimas e de valores irrisórios, traduz-se em confisco, enriquecimento lícito do Estado. Nós entendemos que existe uma afronta aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade nesse caso. E, ao contrário do que foi exposto pela decisão recorrida, nós também entendemos que os juros de mora, nesse caso, não poderiam ser aplicados sobre a multa, seja porque eles foram aplicados em período anterior ao segundo mês subsequente da notificação da lavratura do auto de infração, né, o que é uma afronta à legislação tributária, e então nós entendemos que a incidência de juros de mora sobre a multa deveria ser afastada nos termos nos termos do artigo 85 e 96 da Lei do ICMS de São Paulo. E eu finalizo aqui a minha sustentação oral e agradeço a oportunidade de estar expondo aqui as minhas ações de recurso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Thais. Parabéns pela sua sustentação oral, feita de maneira muito objetiva, muito enfática, está realmente de parabéns. Eu devolvo a palavra para a relatora, doutora Daniela. Doutora Daniela, por favor. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de pedir à Thais que esclarecesse, em especial, sobre o item 8.1. É uma matéria de fato, tá, senhor presidente, que me gerou uma dúvida importante aqui. Embora seja um levantamento por amostragem, o item 8.1 do documento 6, onde a fiscalização do relatório de análise do pedido de estorno de débito está nas folhas 136 dos autos, a gente verifica que naquela situação ali, embora seja feita por amostragem, né, ela é uma amostragem definida por critérios de relevância para que você possa extrapolar para o todo, e a gente tem ali uma situação onde 100% dos documentos analisados foi constatado pela fiscalização que o valor de crédito que se pretende estornar, ele é superior ao débito realizado nas notas fiscais. Então, e aí, claro, para cada nota, a linha são centavos. A que tem imposto maior é uma linha de R$15, outra de R$19 aqui, na linha da nota fiscal número 157322181. E aí a gente vê que nesse caso são R$19, os outros são centavos, mas aí quando você soma, o fato é que em todos os documentos fiscais que foram objeto dessa apuração por amostragem, 100% dos documentos a gente tem pretensão de crédito, de estorno de crédito, a maior do que o realizado no débito no documento fiscal original. Eu gostaria de entender o que gerou essa situação. Eu acho que esse, em especial, é o que chama muita atenção aqui, né? E aí, por que a recorrente não apresentou o recurso lá? Porque aqui é muito complicado para a gente, porque quando a gente não tem competência para analisar crédito do imposto quando o crédito é negado aqui, né? A analisar retorno, ressarcimento de crédito. Sim. Ressarcimento de imposto. Mas me chama muita atenção aqui essa inconsistência apontada e a não apresentação do recurso administrativo para a autoridade competente. E como essa
essa irregularidade ela é muito importante, né? A questão aqui que levou à autuação não são os 2 documentos fiscais com erro. Foi essa inconsistência da linha 8.1. E aí, sobre essa, eu entendo que a doutora não apresentou sustentação oral e eu gostaria da defesa deste item, que é o item importante, na verdade. A doutora consegue me dar um esclarecimento sobre essa condição? Claro. O que nós estamos trazendo aqui, na verdade, é que, assim, com relação ao 8.1, foram 23 registros, né, com somas de ICMS tornado de nota fiscal a maior. E aí, o que nós estamos trazendo é que esses 23 registros aqui, de fato, né, nós colocamos que tiveram erros pontuais, num percentual ínfimo, mas o que a gente está trazendo é que esses 23 registros, eles não representam a totalidade dos registros apresentados. Então, o ponto é que, de fato, aconteceram erros pontuais em percentual ínfimo, são 0,0004% de todas as notas fiscais apresentadas, e o que nós estamos indicando aqui é que corresponde a um evento aleatório. Ele não compromete a consistência das informações que foram apresentadas e nem possibilitaria a compreensão dessas informações. Então, o ponto é, de fato, nós indicamos que houve aqui alguns erros pontuais, mas representa um percentual ínfimo, justamente porque nós estamos tratando de apenas 23 registros, com essa soma de ICMS tornada por nota fiscal a maior. E aí o que a gente traz é que realmente tem uma representação irrisória em relação a tudo que foi apresentado. Esse é o ponto que a gente traz em relação a isso na nossa em sede de recurso. Inclusive, eu estou até dando uma olhada, porque eu vi que você fez uma referência a uma nota fiscal específica, né? Mas a nossa defesa, ela está abarcando... É que essa é a única que tem um valor grande, tá? Dessa Entendi. inconsistência. As outras são todas muito pequenas. É que me chama a atenção que numa amostra aleatória, 100% da amostra tem a mesma inconsistência. E é por isso que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, porque aqui é feita uma amostra aleatória, né? São notas fiscais escolhidas aleatoriamente para compor essa amostra. Só que aí 100% da amostra tem o mesmo erro. Por isso me chama a atenção. Eu citei essa porque essa é a única que tem valor relevante, R$19. Uhum. As outras são todas muito pequenas, a inconsistência, Exato. mas é 100% da amostra. Né? Aleatória é a amostra e não o evento. Eu entendo. Entendeu a diferença? Não, entendi. É por isso que eu queria entender a origem desse erro. Porque o fiscal aqui extrapolou esse erro para todos os documentos fiscais. Acho que essa é a grande questão. Uhum. Entendi. O que nós estamos trazendo aqui, na verdade, a gente indica que, de fato, existem algumas inconsistências, mas especificamente para essa nota, eu estou até resgatando aqui rapidamente. Não tem problema, essa nota foi uma que eu citei aqui só, não tem Exato. problema. Peguei aleatório aqui e citei. Mas a doutora trouxe uma outra planilha para mostrar que isso aqui foi coincidência dele pegar essas notas e estarem... Ou não trouxe nenhuma planilha? Não temos uma planilha, né? O que nós temos, no caso, é a identificação de que, no caso, a gente está tratando, como você mesmo indicou, são valores muito pequenos e são apenas 23 notas. Então, assim, de fato, existem consistências em relação a esse ponto, mas são só 23 notas. Ainda que essas 23 notas identificadas pelo fiscal, elas tenham alguns equívocos mínimos em relação a esse ponto, o que nós estamos trazendo, na verdade, em sede de defesa, é justamente o fato de que essas 23 notas, ainda que elas estejam com esse percentual mínimo de equívoco, elas são menos de 1% de todas as notas apresentadas. Então, assim, o nosso ponto é justamente que é um evento aleatório, em que pese ele esteja se repetindo nessas notas, de fato, o ponto é justamente esse. Justamente por ser menos de 1%, ou seja, 0,00004 de todas as notas apresentadas, nós entendemos que é um evento aleatório especificamente nesse caso. Não sei se deu para entender o que eu estou colocando, mas... Não, deu para entender, sim, entendi, ficou claro. Tá bom. Obrigada, tá, doutora Thaís? Senhor presidente, eu não trouxe voto nesse caso, porque justamente eu queria entender melhor essa situação desses documentos, tá? Tá bom. Nesse caso, eu preciso saber se eu devolvo o processo para a agenda da pauta ou para a relatora. Não, esse devolve para mim, porque esse vai demorar um pouquinho mais o voto. Tá, então... O outro foi direto para a agenda, porque eu já vou pautar ele semana que vem. Esse aqui tem que devolver para mim. Então, doutora Thaís, a relatora não trouxe o voto, ela entendeu por bem ouvi-la,
E então peço que a senhora acompanhe aqui as publicações de pautas, para que acompanhe em breve. É muito provável que esse processo volte a pauta aqui para julgamento. Então peço essa gentileza que a senhora acompanhe aqui o andamento dos processos. Então hoje tiramos este processo de pauta. Agradeço aqui a presença da senhora. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa Câmara. Tenha uma excelente semana. E então, assim feito, nós avaliamos aqui os 3 processos da pauta. Entendo que a pauta, ainda que com soluções aqui tomadas nesta sessão, a pauta foi cumprida. Portanto, eu agradeço aqui mais uma vez a presença da doutora Érica. Doutora Érica, seja sempre bem-vinda aqui à nossa Câmara. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço a presença dos meus colegas, também dos advogados aqui que fizeram brilhantemente sustentação oral, exemplo da doutora Thais. Agradeço a representação fiscal mais uma vez e peço aqui ao nosso suporte, ao Luiz Felipe, que tão logo eu faço o encerramento aqui, que termine a gravação. Então, eu declaro encerrada a sessão de julgamento da 2ª Câmara Ordinária Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje é dia 14 de 10 de 2025, agora são 9h25. Desejo a todos aqui uma boa semana, bons trabalhos. Luiz Felipe, por favor, se puder, interrompa, por favor, a gravação. Uma boa semana a todos.